Iniciando então a parte 3 do vídeo, resumo do livro Noções Básicas de Antroposofia, do autor Rudolf Lanz. Com a terceira época pós-atlântica, entramos na história propriamente dita. Conhecemos a civilização dessa época como Egito Babilônico-Caldaica, e sabemos que nelas o homem adquiriu definitivamente o sentimento de que esta terra era o seu campo de ação. Havia ainda alguma clarividência, mas o interesse dos homens se concentrava na terra. As grandes teocracias eram sistemas terrenos, embora o rei sacerdote ainda fosse considerado como sendo de origem divina e recebendo as suas inspirações de cima. Mas, de um modo geral, o homem se comprazia na terra e fazia tudo para ser feliz nesta vida, organizando-a de maneira prática. Assistimos ao surgimento da geometria e de outras ciências, embora ainda não sob forma abstrata. Invenções técnicas como a da roda, aparelhos mais simples, a arte da irrigação, a elaboração de princípios de direito e administração caracterizam esta época. Mas, quando os homens queriam conhecer as forças motrizes do nosso planeta, voltavam-se para os espíritos localizados nos astros. Em estados excepcionais de clarividência, sentiam a influência desses espíritos, de acordo com a posição e a ação combinada das estrelas. Dessa astrologia nasceu a primeira astronomia, o conhecimento das trajetórias aparentes dos astros, dos eclipses e dos demais fenômenos celestes. Devemos assinalar um fato importante. Na evolução anterior, o eu tinha ocupado os 3 corpos inferiores e desse lento entrosamento tinham nascido as várias formas de consciência. Sua atitude perante o mundo marca o aparecimento de um novo elemento nessa terceira época pós-atlântica. Pela primeira vez, o homem integrou-se totalmente no mundo físico pelo conjunto dos seus sentidos. É verdade que o pensamento ainda não era conceitual e abstrato, mas apesar disso, o seu eu, em conjunto com os seus sentidos, permitiu-lhe situar-se conscientemente no mundo. Para isso, era imprescindível um novo órgão, um novo elemento da sua personalidade, e nós vemos de fato desenvolver-se nessa época a alma da sensação ou alma sensível. Esta já existia antes, do contrário, o homem não poderia ter tido sentimentos, em consequência das impressões sensoriais. Mas só nesta altura ela foi ocupada e dominada pelo eu e participou de maneira relevante de sua vida consciente. A presença dessa alma do intelecto ou alma do sentimento manifesta-se quase que abruptamente em todas as civilizações da época, não somente na Grécia e em Roma, mas no mundo inteiro vemos aparecerem pela primeira vez as religiões sistemáticas, a filosofia, a ciência racional. Basta lembrarmos Confúcio e Lao Tse-tung na China, Buda e os Vedanta na Índia, Buda e os Vedanta na Índia, os grandes profetas do judaísmo, o Zaratrusta histórico na Pérsia, todos contemporâneos dos primeiros pensadores gregos e da eclosão da civilização helênica. Vemos, pois, o ser humano da antiguidade lançar-se à conquista deste mundo, deixando atrás de si o conhecimento dos mundos superiores. Os laços com o suprassensível tornam-se cada vez mais fracos. O homem chega na plenitude da sua genialidade, porém, abandonado as influências de Lúcifer e Arimã. O homem não tinha forças suficientes para resistir-lhes. Por isto, os mundos espirituais resolveram proporcionar a ajuda por meio de um ato cósmico de suprema importância.
sem influir de maneira alguma em sua liberdade e em seu livre arbítrio. Esse acontecimento marcante deveria trazer ao seu alcance uma possibilidade de salvação. Um impulso novo deveria permitir encontrar uma fonte regeneradora das forças cósmicas puras. Estamos nos referindo ao mistério do Gólgota, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Esse ente supremo devia levar o seu ser até a matéria terrena, encarnando-se um ser humano. Isso aconteceu quando, no momento do batismo no Jordão, o ser divino Cristo entrou num homem, Jesus de Nazaré, permanecendo nele até a morte na cruz. Então, eu estou encerrando o terceiro vídeo e vamos iniciar uma continuação no quarto vídeo a seguir.